Aqui não tem heresia, não. Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Palhaço Cristão. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Antes de começar o vídeo, eu queria pedir que você descesse na descrição e seguisse a nossa página no Facebook. Quero agradecer de coração o apoio de todo mundo. Você que tem compartilhado os nossos vídeos, é muito importante para que a gente possa alcançar mais e mais pessoas. Você que acompanha os nossos vídeos já deve ter percebido que eu não fico pedindo para as pessoas compartilhar, se inscrever, porque a gente sabe que no momento em que a pessoa se identifica e gosta do conteúdo, certamente ela irá nos ajudar na divulgação. E isso é muito importante, de grande valia para a nossa missão, para o nosso trabalho. Hoje nós iremos falar sobre o jejum de Daniel. No livro de Daniel, no capítulo 10, é narrado um momento em que Daniel faz um jejum de 21 dias. É importante você entender que Daniel fez um jejum de alimentos e não foi um jejum total de alimentos. Até porque ninguém conseguiria ficar 21 dias sem comer e sem beber. O jejum que ele fez foi com o objetivo de alcançar a misericórdia de Deus para o povo de Israel. A Igreja Universal promove o jejum de Daniel, que é um jejum de informações. A pessoa durante 21 dias não vai assistir televisão, não vai ouvir rádio, não vai ler jornais. É um jejum de informações, o que vai totalmente diferente com o jejum de Daniel. O que muitas pessoas não sabem é que o jejum de Daniel não é feito com o objetivo de impedir as pessoas de ter conhecimento de denúncias. Até porque o jejum é apenas 21 dias. E as denúncias estão se perpetuando a cada dia, principalmente na internet. O objetivo do jejum de Daniel é trazer para os membros da Igreja Universal a sensação de santidade. Agora mesmo, nesse próximo mês, se eu não me engano, dia 5, por aí, vai começar novamente um jejum de Daniel. O jejum de Daniel não tem um calendário, ele é feito quando dá na telha do Bispo Macedo. O objetivo desse jejum é fazer as pessoas ter a sensação de que a igreja é santa e imaculada. E um grande problema desse jejum é que a gente vê muitas pessoas, pais de famílias, mães de famílias, que decidem fazer o jejum e quando chegam em casa tiram a fonte de alimentação da televisão e obrigam com que todos os seus familiares também fiquem sem assistir TV. Primeiro que o jejum de informações de TV é um jejum contrário às Sagradas Escrituras. Agora, você me pergunta, os pastores, os bispos, fazem jejum? Eu nunca fiz jejum de Daniel. Primeiro porque sempre discordei, sempre vi que era contra os ensinamentos da palavra. Mas como eu era um empregado da Igreja Universal, eu tinha que divulgar o que a igreja estava fazendo. Então eu sempre falava para o povo, sem hipocrisia, ó pessoal, lógico que eu não podia dizer que eu não fazia, mas eu falava, quem quiser fazer faz, o jejum é para você se aproximar mais de Deus, aquela história toda que você conhece. Eu nunca dizia, eu estou fazendo, você tem que fazer, não. Eu nunca fiz. E eu deixava claro que as pessoas estavam livres para fazer ou não fazer. O que muitas pessoas não sabem é que a cúpula da Igreja Universal não faz jejum de Daniel. E eu sou testemunha disso. Teve um jejum de Daniel que eu me lembro muito bem, eu estava assistindo uma reunião, videoconferência com o Bispo Macedo e tinha acabado de passar na Record, uns dias, uma entrevista do então ministro Marcos Pereira. E em pleno jejum de Daniel, essa entrevista foi repetida na Record Internacional nos Estados Unidos. E o Bispo Macedo, em plena reunião, em pleno jejum, ele reclamou porque ele assistiu na Record uma entrevista de parece que 30 minutos e quando ele assistiu na Record Internacional a entrevista tinha 10 minutos. Ele reclamou porque a entrevista tinha sido editada. E aí foi a prova de que ele não estava assistindo, não estava participando do jejum de Daniel. E eu me lembro muito bem que um dia depois o bispo Clodomir, na época, para tentar abafar o assunto, porque só se falava nisso na Igreja Universal, ele mandou uma mensagem no WhatsApp de todos os pastores. Chegou no meu WhatsApp essa mensagem. Olha a hipocrisia.
Bispo Macedo está na fé do jejum, dizia o bispo Clodomir. Mas ele assiste televisão porque precisa ficar bem informado. Essa era a mensagem. Aí você me pergunta, o bispo Renato faz jejum de Daniel? Claro que não. No último jejum de Daniel, eu ainda estava de pastor da Igreja Universal e eu me lembro, era num carnaval. E o bispo Renato falando em uma videoconferência, dizendo para os pastores ter cuidado nas estradas, ser prudente, estava morrendo muita gente nas estradas, nas viagens. E o bispo Renato falou assim, ontem eu vi um rapaz no noticiário que ele tocou no poste e morreu eletrocutado. Tome cuidado, pastor. Então aí ele entregou o jogo, porque em pleno jejum de Daniel ele assistiu o noticiário. São hipócritas, meu amigo e minha amiga. O jejum de Daniel feito pela Igreja Universal não é bíblico e é só uma forma de trazer às pessoas a sensação que a igreja é santa, mas eles que mandam você valorizar o jejum de Daniel, eles mesmos não fazem. Eles fazem o jejum para poder incentivar você a estar 21 dias ininterruptos dentro da igreja. Porque quanto mais você está dentro da igreja, mais fácil fica de empurrar o envelope para você. Talvez você diz, eu não me importo com o que eles fazem. Eles vão prestar conta com Deus. Você também vai, porque você deixou de ser inocente quando teve acesso às denúncias. E não se esqueça que sabendo das denúncias e da verdade, você não se torna mais um inocente, porque você pode até não sujar suas mãos, mas você financia quem suja. Pense nisso. Um abraço e até a próxima.